Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou dar continuidade à sequência de vídeos de matemática básica, tá? Então hoje a gente vai ver o que é razão. E aí você fica comigo aí até o final porque eu preparei uma surpresinha aí no vídeo. Então vamos para nossa aula? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Antes de definir, certo, o que é razão, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, para a gente poder ter a ideia intuitiva do que seja uma razão, tá bom? Então, imagina só o seguinte. Eu tenho aqui duas regiões. Eu vou começar aqui dizendo que essa região, esse quadrado, tem 1 metro de lado, certo? Então, se é quadrado, todos os lados são iguais. E esse outro quadrado, ele tem a mesma medida, 1 metro de lado. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa minha população que está aqui e vou povoar aqui minhas regiões. Então, vamos lá, preste atenção comigo, o que é que eu vou fazer? Coloquei aqui uma pessoa, vamos lá, duas. Estou povoando, certo? Minha região. 3, 4, olha como tá apertadinho, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Outro, dentro aqui da minha região, coloquei aqui 7 pessoas na primeira região, na segunda região eu vou colocar aqui o restante, certo? Então, vamos lá. E aí, agora vamos para o que interessa, certo? Eu tenho o seguinte, eu tenho que na minha primeira região, eu tenho quantas pessoas? Eu tenho 7 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas em 1 metro quadrado. Na segunda região, eu tenho 1, 2, 3, 4 pessoas em 1 metro quadrado, certo? 1 metro quadrado porque é a área da minha região. Então, vou colocar aqui, ó, a área da região, no caso, seria 1 metro quadrado. E aqui para minha região 1, chamar de região 1 a primeira, certo? O que é que eu tenho? Eu tenho a minha densidade demográfica, pessoal. A densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área. Então, eu tenho aqui, ó, 7 habitantes dividido por 1 metro quadrado. Então, significa que eu tenho 7 habitantes. Opa, deixa eu ajeitar aqui. 7 habitantes por metro quadrado. Isso daqui, pessoal, é uma razão, certo? Que no caso aqui é a nossa densidade demográfica. Na minha região 2, o que é que eu tenho? Qual seria a densidade demográfica aqui? Eu teria 4 habitantes por 1 metro quadrado. Como aqui embaixo é 1, certo? Então, eu vou colocar que eu tenho 4 habitantes por metro quadrado. E aí, para que serve isso? Para a gente identificar aqui qual a região que está mais povoada, tá, gente? Então, quanto maior for a densidade demográfica, mais gente eu vou ter, assim, no mesmo espaço de área, certo? Então, aqui, ó, eu tenho 7 habitantes por metro quadrado, aqui eu tenho 4 habitantes por metro quadrado. Então, onde é que é mais populoso? É mais populoso na minha região 1, certo? Por quê? Porque eu tenho uma densidade demográfica maior, beleza? E aí, vamos para o próximo exemplo. Aqui nesse exemplo, pessoal, o que é que nós temos? Eu vou fazer uma corrida, tá? Uma corrida entre esses dois carrinhos. Vamos lá. Eu tenho um Fusca e uma Ferrari. Quem será que vai ganhar? Eita, a Ferrari ganhou. Que surpresa, né, gente? Digam aí se não ficou linda minha atividade. Já deixa uma curtida aí pra mim, porque eu mereço, vá? E aí, o que acontece? O que é que eu tô relacionando aqui? Eu tô aqui estudando a velocidade. Então, quem foi que ganhou essa corrida? Quem ganhou essa corrida foi a minha Ferrari. Então, suponha o seguinte, que a Ferrari, ela fez esse percurso com a velocidade de, vamos colocar aqui, 200 quilômetros por hora. Certo? É a velocidade da Ferrari. Eu vou botar aqui velocidade 2. A velocidade do Fusca, foi velocidade 1, foi de 80 quilômetros por hora. Professor, o que é que isso tem a ver com razão? Isso aqui é uma razão, gente, porque é uma relação, certo? Entre duas grandezas aqui, que no caso seria o quê? Eu estou fazendo, quando eu digo 80 quilômetros por hora, significa que eu percorro 80 quilômetros
Então, a distância de 80 quilômetros em 1 hora, certo? Então, a cada hora que passar andando no meu Fusca, eu vou aqui percorrer 80 quilômetros. É isso que essa razão está dizendo. Então, eu tenho que velocidade é uma razão e é a razão que relaciona a distância pelo tempo. E por que então a Ferrari chegou mais rápido? Porque em 1 hora a Ferrari ela percorre o quê? 200 quilômetros, então ela está indo muito mais rápido do que o Fusca, que nesse mesmo tempo ele percorre só o quê? Percorre 80 quilômetros, tá certo? Então, pessoal, vamos fazer aqui uma definição um pouco informal, certo? Então, ó, quando comparamos duas medidas, então presta atenção aqui ó, nas palavras-chave, comparamos duas medidas, dois valores ou até duas grandezas, estamos determinando uma relação entre dois números que os representam. Quando essa relação é determinada por uma divisão, chamamos de razão, certo? Então, assim, em resumo, por que densidade demográfica e por que velocidade eram razões? Porque a gente tinha uma divisão, certo? De duas medidas, que eu estava, no caso, densidade demográfica, fazendo o quê? O número de habitantes por área e em relação à velocidade, o que é que eu estava comparando? Eu estava comparando distância pelo tempo. Então, estava fazendo uma divisão, certo? De duas medidas. Então, isso se chama razão. Mas vamos para uma definição mais formal? Então, em matemática, né, a gente gosta de fazer uma definição mais bonita, e aí tá aqui a definição formal. Sejam A e B pertencentes aos reais, então são números reais, com B diferente de zero. Por quê? Porque como a gente vai tratar de uma divisão, o meu denominador ele tem que ser diferente de zero. Chamamos de razão entre A e B o quociente, certo? Então, novamente, lembrando aqui de divisão, de A por B e indicamos por A sobre B ou A, dois pontinhos B. E a gente pode ler a razão de A para B ou A está para B. E esse a gente vai chamar ele de antecedente, e o B a gente vai chamar de consequente, certo? São os elementos aí da minha razão. E acabou, professora? Não, não acabou. A gente ainda tem algumas razões especiais aqui para estudarmos. Então, por exemplo, a gente tem a escala, que também é uma razão, porque eu vou relacionar, vou fazer aí a divisão entre duas medidas, que no caso seria comprimento do desenho, comprimento real. Se vocês quiserem mais vídeo especificamente sobre cada razão dessa, aí vocês deixam aí no comentário, tá? Densidade, que seria o que? Massa do corpo sobre volume. Consumo médio, seria distância sobre quantidade consumida. E aí só existem essas razões? Não, não existe. Eu posso criar uma razão que eu queira para fazer uma comparação entre duas medidas. Então, por exemplo, em uma sala de aula com 50 alunos, 30 são meninos e 20 são meninas. Qual a razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos? Então, eu vou manter aqui essa ordem, eu quero a razão entre número de meninas e quantidade total de alunos. Então, olha como eu vou fazer, vai ser aqui, ó, 20 sobre 50, porque para cada 50 alunos eu tenho 20 meninas. Posso simplificar aqui, vai ficar 2 sobre 5. O que foi que eu fiz? Dividir 20 por 10 e dividir 50 por 10. E essa aqui é minha razão do número de meninas para o número total de alunos. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.